Bom dia, eu sou Vinícius Carlos Vieira, esse é mais um especial do cinema aqui. Nesse primeiro capítulo, vamos lá no comecinho de tudo, entender como nasceu esse tal de cinema e dar nome para todos os pais da sétima arte. Primeiro de tudo, é bom a gente lembrar que o cinema talvez seja a única arte que tem uma data na certidão de nascimento. Tudo bem, os quadrinhos também tem, mas isso acaba com o tom do meu roteiro. Portanto, esqueçam as HQs. E voltem ao cinema, que não tem só um aniversário, mas tem vários, assim como um monte de pais. Ok, é tudo uma grande bagunça e talvez não tenha sido o melhor jeito de começar a ideia. Mas bora seguir adiante. É aqui também que a gente começa a quebrar alguns dogmas. Primeiro, esquecer um pouco dos irmãos Lumière, que tem sua importância, mas também esquecer do picareta do Thomas Edison, que acha que inventou o cinema sozinho. Ou melhor, não esqueçam eles, deixam apenas eles de ladinho ali, que eles já voltam. Antes disso, vamos tentar arrumar essa bagunça, por mais que o Edison já apareça logo de cara. O primeiro a colocar o nome em uma certidão de nascimento do cinema foi justamente o Thomas Edison, em 1891, mas precisamente no dia 24 de agosto, que foi quando ele patenteou um aparelho que estava ali entre a fotografia e o cinema. Mas acredite, não era nenhum nem outro. Por isso, mais importante nesse momento da história é esquecer essa briga entre Estados Unidos e França, entre os Lumière e o Edison, para entender de onde esses caras tiraram essas ideias. E acredite, se existe alguém que adorava aproveitar as ideias dos outros, era nosso amigo Thomas Edison. Mas vamos antes falar sobre dois outros nomes importantes nessa história. O primeiro, o William Kennedy Lowry Dickson, e o Louis Le Prince. Le Prince, em 1888, foi a primeira pessoa a conseguir capturar algumas imagens em movimento usando apenas uma lente. As imagens não fugiam muito do que parecia um monte de fotos em movimento, com um jeitão bem rústico e com umas transições meio quebradas. Mas mesmo assim, aquelas imagens eram a de um homem andando por um jardim em Leeds, interior da Inglaterra. Você pode digitar aqui no YouTube Hounhay, que é R-O-U-N-H-A-Y Garden Scene, que você vai encontrar o filminho para você dar uma olhada. Quem tava por lá, para aqueles lados da Europa na época, passeando e se inspirando, era um cara chamado Thomas Alva Edison. Nessa mesma época, também ele voltou para os Estados Unidos com uma ideia incrível. Era a possibilidade de capturar algumas imagens em movimento usando apenas uma lente. Mas o Edison não sujava a mão de graxa, não. Quem ficou com a incumbência de colocar sua ideia em prática foi um cara chamado William Kennedy Lowry Dickson. Dessa ideia, digamos assim, original, nasceu justamente o kinetoscópio e o kinetografo. O kinetografo capturava a imagem e o kinetoscópio era um tipo de caixa onde aquelas imagens eram rodadas e o espectador poderia ver essa mágica acontecendo. No singular mesmo, porque só podia uma pessoa por vez. Tudo bem, era uma janelinha, não era um cinema, mas com certeza a ideia já estava ali e isso não tem como negar. Também não tem como negar que o Edison era um picareta e roubou sim a ideia do Le Prince. Mas também ele era parte gênio e parte, maior ainda, estrela pop. Então ele logo lançou o aparelho em 1981, não, em 1981. Então ele logo lançou o aparelho em 1891 em uma feira da Federations of Women's Club e no Brooklyn Institute of Arts and Science. Em ambos ele apresentou seu kinetoscópio como algo que iria fazer para os olhos a mesma coisa que o fonógrafo tinha feito para os ouvidos. E a frase é dele, essa ele disse mesmo, sem roubar de ninguém. Mas aí você pode estar se perguntando, então onde diabos estava o Louis Le Prince enquanto o Edison estava por aí todo famosão? A resposta fica entre um se ferrando e um ninguém sabe mesmo. De cara, quando o Le Prince descobriu que o Edison tinha inventado sua câmera nos Estados Unidos, ele começou uma luta para provar que a ideia era dele. Logo no começo dessa luta, ele não conseguiu muito fazer isso. E se a ideia depois disso seria entrar em um navio, cruzar o Atlântico e tirar a satisfação com o Edison, ninguém nunca vai saber porque o Le Prince sumiu. No dia 16 de setembro de 1890, aí eu acertei o ano, ele entrou em um trem que ia de Dijon para Paris e simplesmente sumiu. E aqui a história fica boa demais, já que ele sumiu de verdade. Na época, ninguém falava em ETs, então tire as abduções das suas ideias. O que sobra
são ainda umas teorias bem boas. Na primeira delas, ele teria realmente ficado bem mal com a história do Edson e com isso conseguiu realizar um suicídio tão bom que não deixou nenhuma pista para ninguém. Há quem diga também que o próprio Edson tenha ajudado nesse sumiço, já que ele tinha medo que o Le Prince arranhasse sua imagem chegando nos Estados Unidos com essa ideia de que eu inventei esse negócio de cinema. Na verdade, essa teoria quem inventou fui eu, e eu inventei ela porque eu realmente não gosto do Edson. Por fim, mas muito mais crível e um pouco mais sem graça, ainda existe uma teoria de que o Le Prince tenha assumido mesmo por livre e espontânea vontade. E isso ele fez movido por algumas dívidas que estavam perseguindo ele por aí. Tem gente ainda que fala que o próprio filho tenha matado ele, mas essa é uma teoria muito pesada, então é melhor ficar com as mais simpáticas e divertidas e apostar ou nos ETs ou no Edson. Eu acho que foi o Edson. E voltando ao próprio canalha, ele levou a melhor nessa história toda e ninguém mais fala no Le Prince e nem no William Kennedy Laurie Dickinson. O Edson ainda continua até hoje fazendo muito americano acreditar que ele inventou realmente o cinema. Mas na verdade o que ele fez foi dar um rasante, assim como os irmãos Grimm que não voaram. E pensando em um bom cliffhanger, na certidão de nascimento do cinema, quem devia estar é o nome de um cara chamado Leon Bully. Ainda que as cenas do próximo capítulo tenham a presença dos irmãos Lumière e do próprio Edson continuando a sacanear todo mundo ao seu redor e em, sei lá, todo lugar, porque não presta. Então até lá com mais um pedacinho da história no cinema, na segunda parte desse especial. E não esqueça de dar o like aqui na nossa página, assinar o nosso canal e a gente já volta com mais filmes aqui no Cinema Aqui.